Amém. Quem está feliz de estar aqui nessa noite, diga amém. 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 Glória a Deus, aleluia. Eu não sei você, mas o que eu percebo é que sempre Deus tem uma palavra pra gente, mas nem sempre, às vezes a gente está com o ouvido tão atento para isso, né? E eu sempre percebo que tantas vezes Deus usou alguém aqui nesse lugar para falar comigo, mas nem sempre eu tive tão atento ao que Ele queria me falar. Então, se eu pudesse te indicar a fazer alguma coisa, eu diria que você nessa noite abra o seu coração, para não só para prestar atenção, mas para que a palavra venha trazer um efeito sobre a sua vida, amém? Porque você não veio aqui por acaso, você veio aqui porque no mundo que nós vivemos hoje existe uma carência muito grande, para não falar mais forte, existe uma carência muito grande de boas palavras. Hoje ninguém mais quer saber de falar boas palavras, porque a gente vive em um mundo tão egocêntrico, um mundo que pensa somente no seu próprio bem-estar, e ninguém mais está preocupado com o que Jesus quer que você faça, que é você amar ao próximo, e você, amando o próximo, você vai dar uma boa palavra para ele. Mas ninguém mais quer dar boa palavra hoje em dia, a não ser aqueles que conhecem a Jesus. Você conhece Jesus? Se você conhece Jesus, eu tenho certeza que você tem um coração de boas palavras. Se você conhece Jesus, eu tenho certeza que você tem um coração e tem uma língua que fala palavras boas. Se você crê em Jesus, eu creio que você não é aquele que usa a sua língua para falar o mal em relação ao seu irmão, ou para ficar falando mal da presidente da república, ou para ficar falando mal de alguém que você conhece. Mas se você ama Jesus, e se Ele começou a fazer uma transformação em você, uma das evidências é que você não vai mais conseguir usar a sua língua para falar outra coisa, mas você vai usar a sua língua e a sua boca para dizer boas palavras. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu nem sabia assim muito bem que eu ia pregar hoje. Eu estava preparando uma mensagem, mas era para outro dia. Mas vai ela mesmo hoje, porque teve eu entendo como uma confirmação de Deus, que o evangelista João, ele leu Eclesiastes 3, é isso? O som deu problema, eu saí para arrumar o som, mas parece que ele leu Eclesiastes 3, fala sobre o tempo certo para todas as coisas, né? É isso mesmo? Então o evangelista João leu nessa noite Eclesiastes 3, e eu falei, não vai ter como eu improvisar e ir para outra mensagem, vai ter que ser aquela que estava sendo preparada. Muitas vezes eu gosto de pregar preparando antes, mas 90% das vezes eu não preparei. Mas o Espírito Santo tem um papel nisso, e mesmo que a gente prepare, é Ele que vai trazer aquilo que precisa ser trazido para nós. Você crê nisso ou não? Amém. Amém. Eu sei que quando a gente está com a igreja mais cheia, e normalmente isso tem acontecido mais no domingo, existe alguma coisa na gente, como ser humano, que a gente fica mais envolvido, mais animado, né? Com a expectativa mais alta para o que Deus tem para falar. Mas isso é normal, porque a gente é ser humano, e eu também sou assim. Mas que você possa nessa noite colocar toda a sua expectativa na palavra de Deus. Você pode dizer amém? Aleluia. Para que você possa ser uma fonte de boas palavras. Fala amém. 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 Vamos começar aqui então. Eu não gosto, na verdade eu trago às vezes a anotação, nem sempre eu sigo. Eu vou tentar seguir para não ficar uma coisa desamarrada do que Deus está querendo falar conosco hoje. Você pode abrir sua Bíblia? Eu trouxe todos os versículos aqui já, não vou precisar abrir a Bíblia hoje, mas porque eu já abri antes em casa e coloquei aqui. Deus maravilhoso. Você pode ficar de pé? Pode dar uma movimentada aí, você ficar mais ligado, e quando acabar isso você coloca no meio. Glória a Deus. Aleluia. Provérbios 12, versículo 25. Aleluia. Provérbios 12, versículo 25. Deus maravilhoso. Nós vamos nessa noite ouvir do Senhor uma mensagem do tema que fala sobre uma boa palavra cura. Fala comigo assim, uma boa palavra. Boa palavra. Fala mais forte assim, uma boa palavra. Boa palavra. Cura. Mas a má palavra fere e mata. Mas fala comigo, a boa palavra cura. Mas a má palavra fere e mata. Eu creio que Deus está levantando aqui pessoas para terem essa unção de cura. Sabe o que significa unção?
unção significa uma capacitação de Deus para você fazer alguma coisa. Por exemplo, eu jamais me vi um pregador e lá em 2010 acho que eu comecei a pregar e... Deus maravilhoso. Acabou, Felício. E quando... Não acabou não. E lá em 2010 quando eu comecei, você vem naquela expectativa, você vem, sabe, igual a gente fala no popular, partindo para cima e tal. E falei muita coisa, acho que eu não deveria ter falado, mas muita coisa Deus fez grandes maravilhas naquele início de 2010, aí 2011, aí 2013 e 2014 foram anos marcantes que Deus falou comigo. Eu pude trazer algumas palavras aqui que não sei se marcaram a sua vida, mas marcaram a minha. Tenho escritas em casa e procurei depois lembrar o que eu tinha pregado para escrever, porque a partir eu costumo falar que no final de 2010 eu tive um encontro com Jesus, apesar de estar do berço cristão, e eu vi que eram as palavras que estavam formando o caráter de Cristo em mim. As palavras estavam mudando o meu jeito de viver. As palavras estavam mudando a minha vida de uma forma tão prática, tão real, que eu comecei a dar importância para a palavra. Mas como eu sou ser humano, muitas vezes eu ainda, num tempo não tão recente, mas talvez um pouco recente, às vezes a gente quer ouvir os nossos próprios pensamentos. Mas quando você tem encontro com Jesus, você nunca mais vai conseguir andar pelos seus pensamentos. Aleluia. Lá dentro de você vai brotar uma sede, uma chama, assim como a corça que anseia pelas águas. Porque a corça, quando ela sente um barulho, quando ela sente um aroma de água, que pode estar quilômetros de distância, que a corça, a sede dela é tão grande que ela vai procurar a fonte das águas. E se você quer ter uma vida vitoriosa, se você quer ter uma vida de bênção enquanto passa por essa terra, e se você quer ser alguém abençoado também com a salvação, que é o que mais importa, você precisa começar a dar importância às palavras que você tem ouvido, aqueles que são seus amigos, aqueles que estão próximos a você, o que eles têm te falado. O que eles têm te falado. Isso pode determinar a sua morte. Se você não estiver ouvindo boas palavras, mas se você der ouvido às boas palavras, se você der ouvido à palavra de Deus, que é a fonte de toda boa palavra, não vai ter mais como você não entrar em um lugar que se chama o lugar de vitória, um lugar onde nada mais vai alcançar o teu coração e vai te levar para o buraco, para o abatimento, que é o que nós vamos ler agora. Você não vai morrer no deserto. Glória a Deus. Porque existe uma promessa que é a terra prometida, e isso agora parece também atual. Agora, só que eu não vou entrar nesse tema agora, porque senão eu acabo falando coisa que eu me arrependo depois. Mas esse tema é tão atual, a terra prometida. Mas, bom, apesar que passou também o antes, né? Mas antes da terra prometida vem o deserto. E a rota da liberdade, eu disse aqui um dia, eu gostei disso, eu vi em algum lugar, fala que a rota da liberdade é pelo deserto. Mas você só vai conseguir ser livre pelo poder que existe nas boas palavras que jorram da boca do teu Deus. Aleluia. As boas palavras que jorram do trono desse rio de água viva. Você sabe o que estão falando ou não? O rio de água viva. Quem é o rio de água viva? Alguém arrisca? Jesus. Você precisa beber Jesus. Você precisa amar Jesus. Você precisa comer Jesus. Você entende o que eu estou falando ou não? As boas palavras é o que nos vão manter de pé. Você sabe por que as pessoas saem da igreja? E o pior do que sair da igreja é sair de Jesus. Você sabe por que as pessoas saem de Jesus? Sabe por que muitos de nós estamos aqui na igreja todos os dias e a gente não está em Jesus? A gente só está na igreja, mas não está em Jesus. Sabe por que acontece isso? Porque a nossa fonte de palavras não é a palavra de Deus que deveria ser a nossa fonte. A nossa fonte de palavras tem sido qualquer outra fonte de informação. Tem sido qualquer outra pessoa, mas não tem sido Jesus. Porque o dia que você conhecer Jesus, mesmo que a sua aflição ela vai ser leve e momentânea, mas eu falo isso aqui em várias mensagens, já falei, mas as suas aflições vão ser leves e momentâneas. A sua tribulação vai ser leve e ela vai ser momentânea. Sabe por quê? Ela vai ser leve porque não é você que vai precisar levar o peso. E ela vai ser momentânea. Porque quando Jesus está com você, Ele sabe até onde você pode chegar. E Ele vai falar, já deu, porque Ele não vai aguentar. E agora eu que entro.
eu que entro nessa história. Você pode dizer amém? Amém. Eu já fiz uma introdução muito longa aqui, então vamos ler. Quem achou Provérbios 12, 25, fala amém. Amém. Quem está cansado, fala amém. Amém. Quer dizer, eu não estou cansado, eu falei amém aqui só para força do hábito. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Isso aqui não é o que eu falei no começo, isso aqui é o versículo já. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra, fala comigo, uma boa palavra, o alegra. Pode sentar. Graças a Deus. Aleluia. Primeiro, para a gente entender o que Deus tem para nós hoje, nós precisamos entender que a ansiedade é algo que está diretamente ligado a coisas que nós queremos no futuro, que nós queremos no amanhã, mas nós não conseguimos deixar para o amanhã. Nós queremos viver o amanhã hoje, e o amanhã não é para ser vivido hoje, o amanhã é para ser vivido amanhã. E eu tenho vivido isso na prática. Muitas vezes a gente quer viver alguma coisa que nós queremos hoje. Isso que é ansiedade, para resumir assim, falar de uma forma simplificada. Mas a gente quer trazer o amanhã para hoje. Hoje não é para ser vivido amanhã. Aleluia. Hoje é para ser vivido hoje. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo prático aqui. Eu vou falar de mim, porque é bom falar da gente, que daí não tem problema com ninguém. Mas, de repente, vamos supor que alguém queira fazer uma viagem, falar uma coisa mais genérica. Talvez você quer fazer uma viagem, você quer chegar lá no Rio de Janeiro. Quem gosta do Rio de Janeiro? Tem alguém que já foi para o Rio de Janeiro? Chiquinho, nem fala. O Chiquinho é capital ou não, Chiquinho? Não, interior. Qual cidade? São Gonçalo. Então, de repente, Chiquinho quer... Então você vai lá para a cidade do Chiquinho, passar uns dias lá, numa pousada, um lugar bem gostoso, tranquilo. É o BBB, bom, barato, bonito, vai para lá. E você vai ficar uns dias lá para refrescar a cabeça. Então você quer ir para lá. Eu não sei se esse exemplo vai ser tão bom, mas só para a gente tentar entender aqui. Você vai fazer uma viagem para lá e falando, lá eu vou estar feliz. Quando eu chegar lá em Nova Iguaçu, em São Gonçalo, quando eu chegar em São Gonçalo eu vou estar feliz. Mas a verdadeira felicidade muitas vezes é o caminho. Porque de repente você nem chega em São Gonçalo. Não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui. Às vezes a gente está esperando só que o destino vai ser o lugar da minha felicidade. Mas para chegar no destino eu preciso estar feliz no caminho. Porque sem felicidade no caminho ninguém chega em lugar nenhum. E eu tenho entendido isso esses dias porque Deus quer salvar a tua vida, por exemplo. O plano maior de Deus é que você seja salvo. Mas você precisa estar feliz no caminho. Aleluia. E por que a gente não está feliz no caminho tantas vezes? Você não vai estar feliz 24 horas por dia. Vai ter momentos no seu dia que você não vai estar bem. Jesus já falou isso, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. E você também vai vencer. Aleluia. Você pode dizer amém? Fala assim, eu também vou vencer. Você tem um destino, mas no caminho você precisa também estar feliz no caminho. O que tem sido fruto de toda, e a maior parte eu acho que toda mesmo, não sei se eu posso dizer toda aqui, mas o que tem sido fruto das nossas tristezas, das nossas aflições, tem sido a ansiedade. Um dia eu preguei nesse tema lá no Princesa. Eu não tinha nenhuma mensagem para pregar também, o Tito me pegou de surpresa e eu preguei Eclesiastes 3, vamos ler por último, e Isaías 30, versículo 15, que fala quando o povo de Deus, eles não deram ouvidos ao que Deus estava querendo. Eles foram para o lugar que eles quiseram, fora da vontade de Deus. Mas Deus falou assim para eles, através do profeta Isaías, no descanso estará a sua vitória. Sabe o que eles fizeram? Eles não esperaram e não pararam para descansar. Eles foram querer tomar as próprias atitudes que eles quiseram. Está entendendo ou não? De repente Deus está falando para você, descansa em mim, descansa nos meus braços. Se alimente das boas palavras que eu tenho para você. Se alimente de boas palavras, de boas conversas. Não é bom quando a gente conversa com alguém que tem uma boa conversa?
de uma forma geral assim. Às vezes ele não está falando nem da Bíblia, mas ele tem uma boa conversa, ele te passa uma coisa boa, você começa a se sentir melhor de conversar com aquela pessoa. Já conversou com alguém assim? Você se sente bem quando conversa com ele ou com ela. É a mesma coisa. Espiritualmente é muito mais ainda assim. Glória a Deus. Nós não temos conseguido tantas vezes estar feliz hoje, porque a gente está vivendo o excesso de amanhã, hoje. E eu estou falando de mim também, que eu estou aprendendo isso. Eu preguei uma mensagem chamada O Poder da Palavra uma vez, sobre o centurião que chega em Cafarnaum. Quando Jesus entra em Cafarnaum, ele olha para aquele povo que estava ali e o centurião fala para Jesus, fala que tinha um servo que ele estava doente, ele estava paralítico, se não me engano, estava paralítico, e ele precisava: Senhor, olha, eu não sou digno que o Senhor vá. O centurião fala, o centurião é um general de 100 homens. Esse centurião, ele era um homem poderoso, mas ele fala para Jesus: Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, então mande somente uma palavra. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, então mande somente uma, o quê? Palavra. Glória E meu servo será curado. Aleluia. Talvez você não precisa ganhar muito dinheiro. Talvez você não precisa melhorar sua condição hoje para ser feliz. Você pode acontecer isso, mas isso não pode estar diretamente ligado à sua felicidade espiritual, espiritualmente falando, em todas as áreas. Mas o que você precisa hoje é que, mesmo se a situação não mudar, você precisa entender que uma boa palavra nessa noite pode mudar o seu interior. Glória a Deus. Uma boa palavra pode mudar aquilo que Deus tem e aquilo que Deus tem para fazer em você. Uma boa palavra pode trazer um tempo de transformação para a tua casa. Uma boa palavra, se ela não trouxer uma transformação para a tua casa, ela vai mudar você, ela vai moldar você, para que você não se entristeça mais com essa situação, de maneira que vai te prejudicar na sua vida com Ele. Você entende o que eu falo? De repente não mudou nada na sua casa ainda, mas a sua tristeza vai ser leve e vai ser momentânea. Sabe por que ela vai ser leve e momentânea? Porque você não tem condição de mudar a situação. Você não tem poder para isso. Nós precisamos entender que nós não temos poder para mudar as situações sozinhos. Glória a Deus. Mas você só vai ter poder, sabe quando? Quando você estiver cheio, quando você estiver transbordando de boas palavras. Glória a Deus. De palavras que... Porque eu vi que o apóstolo Paulo, ele fala assim... Tá vendo? Deixei o esboço para lá já. Era para eu seguir lá. Mas vamos embora aqui. Vinícius saiu daqui? O apóstolo Paulo, ele fala alguma coisa mais ou menos assim. Que acho que é 1 Coríntios 9, 27, se não me engano. Vamos ver aqui. Aleluia. Você acha que o pregador precisa pregar para ele ou não? Eu tive esses dias algo Glória a Deus. Aleluia. nesse sentido. Senti muito Deus falando comigo. Glória a Deus. Acho que é... Tem alguém que pode abrir para mim? 1 Coríntios 9, 27, vê se é isso mesmo. Deus maravilhoso. Aleluia. Bom, achou? Pode ler aqui. Aleluia, graças a Deus. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, não é. Eu esqueci agora. Mas reduz o meu corpo, assim é. reduz a escravidão, para que sendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Mas reduz o meu corpo à servidão, não é isso? Não é isso que está falando em 1 Coríntios 9, 27? Reduzo o meu corpo à servidão, para que eu, pregando a palavra de Deus, para falar aqui agora, eu não vou lembrar exato, para que eu, pregador, como que é o seguinte, não venha a ser desaprovado. Tem essa palavra, desaprovado? Reprovado. Aleluia. Não venha a ser reprovado. Então eu estava meditando, esses dias o meu devocional foi esse versículo, 1 Coríntios 9, 27. Eu falei, nossa, mas eu tenho tantas vezes pregado a palavra de Deus, mas às vezes a gente, no nosso dia a dia, tem tantas fontes de más palavras, e o culto é só quarta, sábado e domingo, e eu preciso entender que eu tenho muito mais, às vezes, oportunidade de ter más palavras lá fora do que aqui dentro.
Eu falei, nossa, eu então como pregador da palavra de Deus, você está entendendo o que eu estou falando? Preciso cuidar para que não seja reprovado. Porque imagina eu pregar e ser reprovado depois. Às vezes vocês vão aprender através da minha vida ou da vida de qualquer um que possa vir aqui, mas no final ser reprovado. E é chato, né? Eu já fui reprovado algumas vezes. Eu lembro que na 5ª série... Cadê o Fernando? Ali, ó. Amigão, tá aqui. O Fernando, uma vez ele foi uma fonte de uma má notícia para mim. Mas ele... Não, essa vez... Pode fazer careta, amigão. Mas essa vez só. Mas teve várias vezes que já foi uma fonte de boas informações e boas palavras. E na 5ª série eu reprovei em 1999. Eu reprovei de ano. Eu tive que fazer a 5ª série pela 2ª vez. No final do ano de 2000, eu ganhei um diploma de PhD na 5ª série. Eu tô brincando. Mas não foi verdade. Se fosse, né, amigão? Eu estaria dando aula lá. Então na 5ª série eu reprovei. E aí eu precisava de alguém lá ver. Eu estava com medo de ir lá ver, porque eu sabia que a minha situação não estava muito boa lá, né? Eu falei, vamos mandar alguém lá. O Fernando sempre prestativo, sempre alguém proativo, né? O cara assim. Ele falou, eu vou lá ver o que aconteceu lá. Ele chegou lá. Glória a Deus! Viu que eu tinha reprovado a 5ª série. E aí foi bom porque depois, na 2ª vez que eu fiz a 5ª série, eu fiz junto com o Denis. A gente estudou no Elza Maria Pellegrino de Aguiar. Ele estudou lá aqui no Parque Dom Pedro. Então, ele teve que dar essa notícia que eu fui reprovado naquele ano, de 1999. Então, e quando a gente é reprovado, nossa, eu fiquei mal naqueles dias, sabe? Fiquei muito chateado com isso. E aí comecei a querer investigar o que será que tinha me levado a estar reprovado. Mas o fato é que eu fiz de novo e eu consegui passar depois da 2ª vez a 5ª série. E foi bom que eu devo ter aprendido muito, né, fazendo duas vezes a 5ª série. Mas eu só citei isso para você entender, de alguma maneira você começar a entender como é triste você ser reprovado quando você teve toda a matéria dada. Então eu tive toda a instrução lá na escola para passar desse 5º ano. A professora deu as instruções, porque se ela não tivesse dado, as outras pessoas não teriam passado. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo, fala um amém. Assim, fala alguma coisa. Glória a Deus, aleluia. Mas a 5ª série eu fui reprovado. Imagina que triste. E pior ainda, a gente como alguém que fala de Deus, alguém que prega a palavra, você quer dizer, você que dá a matéria, e na matéria que você dá, você é reprovado. Isso deve ser muito triste. Ou às vezes você vem aqui, a palavra de Deus está sendo pregada. Agora que é o ponto que você precisa entender. A palavra de Deus aqui é pregada em todos os cultos. Todos os cultos tem alguém aqui falando uma boa palavra para você. Mas imagina chegar nos últimos dias, quando o tempo da igreja na terra findar, e você pegar o seu nome na lista dos reprovados. Deve ser muito triste esse dia. Mas a boa notícia e a boa palavra que eu tenho para você hoje é que eu não sei quando o mundo vai acabar, mas o que eu sei é que ainda existe uma oportunidade de você. Se você reprovou até agora, Deus quer dar uma oportunidade de você fazer de novo essa prova, você fazer de novo esse ano, de você colocar em prática as boas palavras que você tem ouvido aqui, de você colocar em prática essa matéria. Porque se você estudar essa matéria, muita gente aqui que vai morar no céu. Quer dizer, a matéria está sendo dada. Apesar de ter tantos temas necessários para a gente nessa vida, mas eu creio que o Espírito Santo tem direcionado cada culto com uma boa palavra para você entender que você precisa melhorar naquela área, que Ele trouxe a exortação, que Ele trouxe, ou às vezes você precisou de uma palavra de ânimo naquele dia, Ele trouxe uma palavra de ânimo para você, mas imagina naqueles últimos dias eu ser reprovado. É isso que o apóstolo Paulo estava falando em 1 Coríntios 9, 27. Essa palavra me levantou de novo, me deu um ânimo muito forte nesses dias. Glória a Deus, aleluia. Porque nós temos que entender que nós estamos por um tempo de, vamos dizer assim, de prova. E a gente está ano a ano passando de... Às vezes tem que ver se você só está passando de ano. Porque às vezes a gente, como é crente, né? Às vezes a gente passa de ano. Você passa de 2013 para 14, 14 para 15, 15 para 16. Não é? Porque passar de ano, hoje na escola pública é assim, né? Às vezes só passa de ano. Mas você precisa entender uma coisa, que você precisa ser transformado pelas boas palavras.
Só passar de ano não adianta. Me dá o fundo, Vinícius. Só passar de ano não adianta. Agora olha para mim. Eu falei Vinícius, todo mundo olhou para nós. Aleluia! Ó, só passar de ano não adianta. Você precisa ser aprovado. Porque hoje em dia muita gente não está mais passando de ano porque foi aprovado. Está passando de ano porque o governo precisa passar para o próximo ano, porque senão não tem vaga para quem está nascendo. Está nascendo muita criança. Eu que o diga, né? Eu e a Débora pode falar sobre isso melhor. Mas o crescer e multiplicar já passou no Velho Testamento, né, Débora? Ó, já teve o Velho Testamento, agora tem o Novo, depois teve o Novo Testamento e agora tem a pós-modernidade. Então a gente tem que ver essa hermenêutica aí dos livros e tal, essa exegese. Amém. Então, mas o que eu queria que você fosse para casa pensando hoje é nesse versículo, esse versículo que nós lemos como principal. A ansiedade do coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Eu vou ler de novo. A ansiedade no coração do homem deixa o homem o quê? Abatido. Eu anotei aqui o significado de abater. Você sabe o que é abater ou não? Abater significa fazer cair, fazer descer, abaixar, causar morte violenta. É uma técnica para matar animal. Aqui, o presbítero Toninho que está aqui, ele entende dessa área. Uma técnica para matar um animal, geralmente no matadouro ou no veterinário. Deixa eu ver uma coisa que vai mais para a nossa realidade. Causar ou sofrer infelicidade, tudo isso é abater. Afundar-se, enterrar-se em partes. Abater então é você indo morrendo aos poucos. Sabe alguém que às vezes vai morrendo aos poucos? Eu queria achar um outro versículo aqui. Glória a Deus! Eu tinha anotado um outro versículo que fala sobre... Aqui, ó. Não é? Que fala sobre os ossos. E os ossos... A boa palavra é saúde para os ossos. Quem já ouviu isso aí? Agora não lembro onde está escrito isso aqui. Como eu não fui preparado. Aqui, ó. O coração alegre é como bom remédio. Falou, bom remédio. Agora vamos voltar no começo. O coração alegre é como bom remédio. Mas o espírito abatido seca até os ossos. Então a gente acabou de ler aqui. Aleluia! Em Provérbios, falando que as más palavras nos deixam abatido, não é isso? E agora está falando aqui de novo sobre estar abatido. Está falando, o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Se você tem alguém na sua família que morreu, todos nós que temos alguém que morreu na nossa família, né? E parece que em 3 anos você tem que ir lá tirar os ossos, né? Os ossos é a última coisa a se desfazer, né, irmã Carla? Os ossos acho que é a última coisa a se desfazer do nosso corpo. E eu pude observar e falei, então, se abatimento significa que a gente está morrendo aos poucos, significa que quando você está andando por uma má palavra, você está sendo ansioso, quer dizer que você está morrendo mais um pouco, antes mesmo de chegar a sua morte, o dia da sua morte, que a gente sabe. Então quem é ansioso, e todos nós temos um pouco de ansiedade, tem uma ansiedade que é boa, por exemplo, aquela expectativa de culto, ou aquela expectativa de você vai fazer alguma coisa diferente, vai fazer uma viagem, você tem aquela expectativa do que você vai fazer. Essa é uma ansiedade boa. Mas aquela ansiedade de excesso de amanhã, hoje, aquela ansiedade que você não sabe esperar o tempo das coisas, aquela ansiedade que te leva para longe de Deus, que você acha que não está mudando nada na sua vida, essa ansiedade tem sido o alimento para o inimigo tirar a gente da presença de Deus. Porque o inimigo tem encontrado na própria geração, tem encontrado nas próprias pessoas hoje um alimento
para destruir a cada um de nós. Aleluia. O inimigo tem encontrado nas pessoas um alimento, um gatilho para ser puxado na gente mesmo. E às vezes ele não precisa fazer nada, porque o ansioso, às vezes ele está sozinho em uma ilha deserta, e se deixar ele lá com ansiedade, querendo viver o amanhã hoje, então ele se mata sozinho. Você entende o que eu estou falando ou não? Mas o que Deus está nos chamando para viver hoje é viver por boas palavras, viver por aquilo que nós cremos, e não viver por aquilo que nós não estamos vendo, por aquelas más palavras que nós temos ouvido por aí. Porque se você quer ser salvo, se você quer ter uma vida vitoriosa, você precisa começar a entender, a observar da onde está vindo a fonte de palavras que você tem ouvido. Para quem você tem dado ouvidos? Para quem você tem, gastado tempo para ouvir aquela pessoa? Tem pessoas que não merecem, às vezes, a gente, emprestar o ouvido para elas. Não me entenda errado. Tem pessoas que você precisa ouvir para você ir lá e dar uma boa palavra e você ajudar a ser um instrumento do Espírito Santo para levantar aquela pessoa. Você precisa entender isso. Você precisa pedir para que Deus venha dar sabedoria para você entender esse cenário. Mas tem pessoas que, na verdade, eles querem te influenciar através de más palavras, eles querem te influenciar através de maus exemplos, aonde vai deixar você em uma situação complicada no futuro. E vai deixar você principalmente com o risco de perder tudo que Deus tem para você. Por causa de querer viver o tempo do amanhã hoje, muitos têm deixado a Cristo. Por causa de querer viver o amanhã hoje, muitos têm saído por aí e têm falado que estão seguindo Jesus, mas na verdade estão seguindo o seu próprio interesse. Muitos têm falado que estão seguindo Jesus, mas têm seguido as vontades do seu coração, têm seguido as vontades do seu ego e têm buscado satisfazer as suas próprias vontades. Mas hoje existe um Deus aqui que é a nossa fonte de toda boa palavra. Existe um Deus aqui que está nos exortando para treinar os nossos ouvidos, para ouvir o que Ele tem para nos falar. Ouvir as palavras do mundo é uma coisa, agora dar ouvidos é outra coisa totalmente diferente. Às vezes eu estou ouvindo, mas às vezes eu não estou dando ouvidos. Que o Espírito Santo nessa noite possa se mover entre nós, nos dando esse discernimento para entender quais as palavras que têm me trazido até aqui hoje. Quais as palavras que têm dado um destino, me dado um destino bom, que tem me dado um caminho reto na presença de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Voltando aqui. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Agora eu já citei várias vezes, né? Mas agora a gente vai ler mais uma vez. Aliás, glória a Deus. Aqui nós, Mateus 6:34. Quem pode abrir? Você aproveita e faz um exercício aí. Nós viemos falando isso até agora, mas vamos trazer aqui o fundamento na palavra de Deus. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga tô achando. Só para mudar, que vocês já pensaram que ia falar uma coisa e eu falei outra. Pode ler? Ó, portanto, não se preocupem com o amanhã. Essa é a fonte de boa palavra. Essa é a fonte de boa palavra. Olha só. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Pois o amanhã, fala comigo, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Agora todo mundo junto assim. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém. O amém era só eu, mas tudo bem, vocês aproveitaram aí. Eu estou brincando, só para descontrair. O que nós lemos também foi o coração alegre. Eu queria repetir algumas vezes para que você possa lembrar essa semana, porque é impressionante o que Deus faz comigo, sabe? Eu às vezes leio um versículo várias vezes, fico tentando entender o que estava querendo dizer ali, e leio e releio e não sai do mesmo versículo. Acontece isso. Aleluia. E Deus tem trabalhado grandemente comigo dessa forma, sabe? Deus tem me sustentado de forma extraordinária nesses tempos difíceis que tenho vivido
individualmente, assim, falando, individualmente agora não, porque tem família, né? Que nós temos passado um tempo difícil, mas o Senhor nunca tem nos deixado desamparado. Glória a Deus. Eu só me sinto desamparado quando eu não busco ouvir a voz dele. Eu só me sinto desamparado quando eu me abato, quando eu me mato aos poucos, enquanto eu deveria estar dando ouvido às boas palavras de vida que ele tem para mim. Amém, aleluia. Glória a Em Deus. outra palavra, a palavra de Deus nos fala assim, que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem já ouviu falar isso? A morte e a vida estão no poder da língua. Esse é um tempo em que o Senhor está nos chamando, está nos exortando, Aleluia. para a gente começar a observar. Nós já falamos de origens, de influências e de palavras e de pessoas que nos influenciam. Mas além das pessoas que têm nos falado as palavras, nós temos que também entender o que eu tenho falado. Porque você ouviu uma coisa, lembra que eu falei? Você dá ouvido, quer dizer, você deu ouvido, então você vai seguir o que estava falando. Isso é outra coisa. E tem uma outra coisa, você falar boas palavras. Chegou um tempo em que Deus está buscando uma geração, está buscando pessoas. Aleluia. Geração dá a impressão que é só gente nova, mas Deus está buscando pessoas, está buscando a nós, a cada um de nós aqui como igreja. Glória a Deus. Pessoas que são fontes de boas palavras. Sabe por que elas são fontes de boas palavras? Porque elas são um instrumento de Cristo para esse tempo difícil que nós estamos vivendo. Glória a Deus. Elas são um instrumento da água viva. Elas são um instrumento do próprio Jesus, aquele que tanto a gente fala que segue. E elas têm falado boas palavras por causa disso. Porque se você for para se orgulhar com alguma coisa, se orgulhe porque você conhece Jesus. Você não orgulha porque você fez alguma coisa tão bacana. Glória a Deus. Você não se orgulha que você fez alguma coisa tão boa e você quer ficar falando com orgulho daquilo que você fez. Às vezes a gente tem coisas boas que a gente faz, a gente pode falar disso. Assim, vamos falar, olha, graças. Mas assim, sempre começando assim, olha, graças a Deus eu consegui fazer isso. Graças a Deus eu consegui ter aquilo. Quer dizer, a graça é de Deus. Glória a Deus. Essa foi uma... Será que foi boa piada ou não? Do irmão João é de Deus também, né, irmão? A graça é de Deus. Olha aqui, ó. Essa ficou boa, né? Que a graça é de Deus. Quando a graça é de Deus, quer dizer que não foi pelo seu esforço humano que aconteceram as coisas, mas foram porque você confiou em Deus, porque você deixou tudo nas mãos dele. Você não tinha capacidade para fazer sozinho, mas através da graça de Deus você alcançou alguma coisa. Através da graça de Deus você conseguiu, você agora está em um processo de transformação. Porque a transformação não é uma mágica. A transformação é dia a dia. A transformação é um culto após o outro, é um ensino após o outro, é ouvir a palavra um dia, ouvir a palavra um outro dia. A transformação não se completa como um passe de mágica. A transformação é um tempo, a transformação é um caminho, a transformação é uma trajetória. Vocês estão entendendo ou não? Durante essa trajetória, que você possa ter isso no seu coração. As palavras que eu tenho dado ouvido, as pessoas que eu tenho dado ouvido, as pessoas que têm me influenciado, quem são essas pessoas? O que elas estão me falando? Lembra que a morte e a vida estão no poder de quem? Da língua. Outra tradução da Almeida, Revista e Atualizada, se não me engano, fala aqui. Tem alguma delas que fala: a morte e a vida estão no poder da palavra. Língua, a gente pensa palavra, não é isso? E nessa noite eu quero, o meu desejo com essa mensagem, que você possa ser transformado no teu pensamento. Aleluia. Que a tua mente possa acontecer alguma coisa aí dentro, que os teus pensamentos possam ser tocados pelo Espírito Santo, porque eu não tenho capacidade de fazer isso. Que você possa entender que eu preciso dar ouvidos às boas palavras. E em segundo lugar, eu preciso ser uma fonte de boas palavras. Sabe por quê? Porque eu sou um discípulo de Jesus.
Se eu sou um discípulo de Jesus, quando eu abro a boca, é praticamente assim uma metralhadora de boas palavras. Quando eu abro a boca, é praticamente quando você abre ali as comportas de um rio que estava fechado, sabe aqueles rios da hidrelétrica? Você abre as comportas e fala assim, as comportas foram fechadas, a gente está precisando fechar para economizar energia, alguma coisa assim, não sei para que eles fecham aquilo, mas de repente você vê assim uma imagem, abrindo as comportas. Se você não tiver nada para falar, você fica quieto. Se alguma hora você falar, hoje eu não estou tão bom hoje. Hoje eu acordei com o pé esquerdo, apesar de não acreditar nessa. Como chama isso mesmo? Superstição. Com uma força de expressão fala, hoje eu acordei com o pé esquerdo. Quer dizer que ele já acordou e aconteceu alguma coisa errada. Deu uma canelada como chama aquele negócio da cama? A grade da cama, não? No estrado da cama. Já acordou e deu uma canelada na cama e falou, meu Deus, eu já acordei com o pé esquerdo. Ele acordou com o olho meio fechado, meio aberto, abriu a porta e deu com a cara na porta. Sabe, esse dia assim, que você não está tão bem, vai acontecer isso daí. Vai ter um dia que você não vai ter nem condições de ir lá e abrir a Bíblia e ler uma boa palavra. Vai ter um dia que não vai ter uma mensagem para você ouvir lá. Que não vai ter, talvez não vai ter tempo para ouvir uma boa palavra, que você tem que sair, você tem que trabalhar. Glória a Deus. Vai ter um dia que pode acontecer isso. Mas, normalmente, nesse dia, então o que você faz? O que você faz nesse dia que você não está tão bem? Que eu estava falando aqui. Nesse dia você faz silêncio. Quando você não tem nenhuma boa palavra para dizer, a gente como cristão, procura fazer silêncio. Agora, dependendo do assunto, vem falar com o pastor. O pastor é um negócio complicado, hein, amigão? Tudo aponta para o pastor. Agora, se o pastor não está lá na hora, fala com o bom pastor. Sabe que ele é o bom pastor? Porque ele é o pastor que tem poderes sobrenaturais. Ele é um pastor onipresente, ele é um pastor onisciente. Qual que é a outra atribuição? Onipotente. Então é onipotente, ele tem todo o poder, ele sabe todas as coisas. Aleluia. Ele está em todos os lugares. Quando você não tiver nada para dizer, você faz silêncio para o outro. Mas fala com o bom pastor. Ou às vezes é um caso de você falar com o seu pastor aqui também. Que Deus possa dar esse discernimento para nós. Mas quando você abrir a sua boca, a maioria das vezes, que possa abrir essas comportas lá da... Como que chama aquele lugar que tem água lá? Taipu, não, sei lá como que é. Como que é o nome lá deles? As comportas de água para hidrelétrica, para energia e tal. Esqueci agora o nome lá. Qualquer avião. Quando abrir as comportas de Furnas, Furnas é um lugar lá que tem água para dar eletricidade. Quando abrir as comportas, que possa sair uma avalanche de águas que representam as boas palavras que você tem para a vida das outras pessoas. Que quando você abrir a sua boca, eu profetizo sobre a sua vida, quando você abrir a sua boca, você às vezes vai querer falar alguma palavra má, mas o Espírito Santo vai te constranger a tal ponto que você não vai conseguir. E você vai ser uma fonte de boas palavras. Dentro de você vão jorrar os rios de água viva. E esses rios é o próprio Jesus. É o próprio Jesus que você segue, que você é discípulo dele, que você tem um papel de fazer ele conhecido. Através das suas boas palavras, pessoas vão ser transformadas. Através das suas boas palavras, desanimados vão voltar a se animar. Através das suas boas palavras, mortos vão voltar a ter vida. Através das suas boas palavras, ossos vão voltar a ter saúde. Você pode dizer amém? Amém. A palavra de Deus nos falou agora aqui: um bom remédio é a boa palavra, mas a má palavra enfraquece até os ossos. E a gente pode entender que estar abatido é morrer aos poucos. E muitas vezes o nosso abatimento, se não for todas elas, tem sido por conta de más palavras que tem gerado em nós uma coisa ruim. Você já viu que acontece com você também, porque já acontece comigo. Quando alguém vem te contar alguma coisa ruim, alguma coisa má, uma coisa que não é tão legal, você não se sente mal assim? Parece que você sente um pouco daquilo que está acontecendo. Porque a palavra, ela transmite um espírito. A palavra, ela não é só uma palavra, ela transmite um espírito junto com ela. A palavra de Deus fala que ela é espírito e vida. Mas a palavra do inimigo é um espírito e morte. Porque ele não tem boas palavras para você. Às vezes ele vem falando mansinho, mas se você for analisar o conteúdo das palavras, você vai ver que são palavras de morte. Mas se você sabe que
a morte e a vida estão no poder da língua. Eu posso até ouvir más palavras, não vou dar ouvidos, mas eu vou ser uma fonte de boas palavras. Palavras de vida eterna, palavras de ânimo, palavras de consolo. Que as minhas palavras possam ser usadas como instrumento do Espírito Santo, para que a gente possa entender que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus só se completa quando a gente tem boas palavras a dizer. Glória a Deus. Quando você tiver boas palavras para dizer, você vai ser bênção para o outro, mas eu acho que em primeiro lugar você vai acabar sendo bênção para você mesmo. Porque aí você não vai ficar carrancudo, querendo falando uma palavra e sentindo o retorno daquelas palavras. Porque as palavras voltam, sabia? Porque se não me engano, uma palavra nunca volta vazia, não é isso? A palavra boa não volta vazia. Ela vai trazer efeitos, mas a má palavra também vai trazer efeitos. Deus está nos confrontando hoje para que a gente possa entender que eu sou discípulo de Jesus e através da minha vida eu preciso ser uma fonte de boas palavras, uma fonte de boas coisas, uma fonte de bons exemplos, uma fonte que jorra para a vida eterna, uma fonte que salva. Através da minha vida eu quero salvar os outros. Através da minha vida eu quero ir lá e dar uma palavra de encorajamento para o outro. Através da minha vida eu quero ser o Cristo lá da minha casa. Eu quero ser o Cristo da minha igreja. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Quer dizer, não é que você quer tomar o lugar, mas é que você quer ser igual a Ele. Você quer imitar Ele, você quer ser discípulo dEle, você quer seguir Ele. Porque Ele tem feito tantas boas coisas na minha vida. E eu quero ser um instrumento dEle. Eu quero ser alguém que, através das minhas palavras, as pessoas encontram libertação. Porque através da minha palavra, na verdade não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela traz efeitos. Você pode dizer amém? Amém. O que você aprendeu hoje? Eu aprendi antes e... Aleluia. Acredito que você tenha aprendido alguma coisa. Eu não vou dar ouvido para qualquer um. Eu posso até ouvir, porque às vezes é inevitável. Às vezes eu estou dentro do ônibus e estou ouvindo lá. Eu vou tomar cuidado com o que eu falo, porque o que eu falo volta também. O que eu falo traz um efeito. Você pode dizer amém? Vamos ficar de pé? Amém. Eu quero só fazer uma oração antes da bênção apostólica, rapidinho, para que Deus possa fazer todo aquele necessário, para que você possa guardar essas palavras boas, que você possa ter saúde nos seus ossos, porque a boa palavra é saúde para os ossos. Tantas vezes nós temos andado cambaleando, sabe por quê? Na presença de Deus, porque os nossos ossos já estão enfraquecendo, porque a gente tem dado ouvido a más palavras, a gente está morrendo aos poucos. Dia após dia nós viemos morrendo. Alguém não sai de Jesus ou não sai da igreja de uma vez. É dia a dia que ele vai saindo. Aleluia. Porque normalmente ele saiu de Jesus e depois ele não consegue ficar na congregação. Às vezes é isso, às vezes não é isso. Mas normalmente é uma fonte de más palavras que a gente começa a ouvir. Porque você não está aqui para seguir você não está aqui para seguir uma instituição. Você está aqui para seguir Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Senhor, nessa noite, feche seus olhos, por favor. Senhor, nessa noite nós agradecemos por essa oportunidade, Senhor. E que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa trazer à existência as coisas que ainda não existem na nossa vida, Senhor. Que nós possamos entender, Pai, que para cada dia basta o seu mal. Que andar ansioso não é o que vai resolver as situações, Pai. Que andar ansioso não é aquilo que vai parar de trazer problemas para mim. Andar ansioso não é aquilo que vai acabar com a minha aflição. Mas andar ansioso, Senhor, é aquilo que vai me abater, é aquilo que vai me fazer morrer aos poucos. Mas, Senhor, eu não quero morrer aos poucos, nós não queremos, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós, que nós possamos ter esse poder, Pai, que vem da Sua própria palavra, de andar pelas coisas que o Senhor fala. Nós não queremos dar ouvidos às más influências, às pessoas que vêm com más influências, Senhor. Mas nós queremos ouvir a Sua voz, nós queremos dar ouvidos para o Senhor, e nós queremos ser uma fonte, nós queremos ser uma comporta de águas, de boas palavras, nós queremos ser uma avalanche de boas palavras. Você pode dizer amém? A morte e a vida estão no poder da língua, e uma boa palavra te alegra, uma boa palavra te conduz para o plano que Deus tem para a sua vida, hoje, amanhã e sempre.
Porque a graça de Deus foi suficiente para mim ontem. Deus maravilhoso. A graça de Deus foi suficiente, tem sido suficiente para mim hoje. E a graça de Deus vai ser suficiente para mim amanhã. Amém. Graças a Deus. Quando você se pegar ansioso, você lembra disso. A graça de Deus esteve comigo ontem. Aleluia. Eu venci ontem. Hoje eu estou vencendo. E amanhã Glória Ele vai a me Deus. conduzir também. Eu vou ser o vencedor. Amanhã também. Amém. Aleluia. Deixa o amanhã no amanhã. Para de dar ouvido às más palavras. Que Deus tem um plano para nós. Sabe qual que é esse plano, né? O plano maior de Deus. Encontrar com você. Encontrar com você naquele último dia. Mas você já começa encontrando com Ele hoje. Aquele dia vai ser só o casamento. Aquele dia vai ser o sim da noiva para o noivo. Aleluia. Que nós vamos ser eternamente... vamos viver eternamente com Ele. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Desculpa pelos minutos. Salve de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Bendito